Então, para a gente falar da osmose. Primeira coisa, você lembra aqui que era a osmose? Como que ela acontecia? Como que acontece a osmose? Né? A osmose é um transporte ativo ou passivo? Vai, sem ler. Então, transporte passivo, sem gasto energético, a favor, um gradiente de concentração, né? E osmose serve só para a passagem de água. Então, para a gente lembrar da tal da osmose, eu queria que você olhasse para cá um pouquinho, né? Então, quando a gente pensa só no conceito de osmose. Cadê aqui? Então, vou pegar aqui o conceitinho de osmose. Eu não consigo fazer minha letra ficar bonita nesse negócio. Não que minha letra seja bonita, ela é horrível. Né? Então, se a gente for analisar a osmose, eu vou pensar assim, ó. Primeira situação. Aí, vamos lá, começou. Primeira situação. Você imagina uma célula. Oh, meu Deus. Meu, eu juro que eu treinei a tarde inteira mexendo nisso aqui. Mas tá dando errado. Faz parte, né? Eu juro, eu treinei, eu fiz o desenho. Tirei print dos desenhos. Agora eu não consigo fazer, vai entender. Então, ó. Tem uma célula. Vamos pensar o nível celular. Tá aqui a célula. Tá? Tá aqui o núcleo da célula. E vamos pensar numa célula animal. Aí eu vou fazer no meio aqui, ó, uma região altamente concentrada em relação à parte interna. Tá? Então tem a célula e dois meios aí. Ok? Esse meio, né, que é o que a gente chama de meio mais concentrado, que é esse cara aqui, ele recebe o nome de hipertônico. É o que tem maior concentração. E o outro vai receber o nome de hipotônico. Não se esqueçam que a concentração ela tem a ver com o quê? A concentração ela tem a ver com a massa do soluto, tá? A massa do soluto sobre o volume do solvente. A massa do soluto sobre o volume do solvente. Se eu estivesse falando, por exemplo, de difusão, né? Difusão é a troca, mas é a troca de quem? É a troca de sais. E eu pedisse para você, nessa situação, qual vai ser, né, o fluxo do sal? Vai ser de fora para dentro da célula ou de dentro para fora da célula? Isso. Então, se fosse o sal, ó, ele ia entrar na célula. Mas eu não quero saber o sal. Eu quero saber isso aqui, ó, o solvente, né? Então, o solvente, eu costumo dizer assim, que a água segue o sal, o solvente vai sair. Ó, quem tem mais água disponível para reagir? Quem tem a menor concentração. É só você pensar em coisas práticas. Vamos fazer um suco, tá? Então, eu vou fazer 2 sucos. Eu vou usar a mesma quantidade de sal, para sal que eu digo, suco de pozinho. Fazer suco com sal é sacanagem. Então, eu vou fazer aqui um suco, tá? E aqui eu vou fazer um outro suco. Eu vou usar a mesma quantidade de pozinho neles. Vou pegar aqui um pozinho e aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá? Só que nesse dado aqui, eu vou colocar um montão de água. E nesse lado eu vou colocar menos água. Vamos supor que aqui eu tenho, sei lá, 2 litros de água e aqui eu tenho 1 litro de água. O que tem mais água, a massa do soluto é a mesma. O que tem mais água é o mais ou menos concentrado? O que tem mais água é o menos concentrado.
E o menos concentrado é o que a gente chama de hipotônico. É menos concentrado. Então, olha o que vai acontecer. O menos concentrado, como alguém escreveu agora há pouco no chat aí, é o que tem mais água. Então, a água vai passar do hipotônico para o hipertônico. Né? Então, imagina uma outra situação. Imagina uma situação que eu vou pegar aqui um peixinho. Ó, que peixe bonitinho. Aqui um peixinho. Aqui o meu Betinha, ó, que tá feio, né? Que é um peixe de água doce, mas eu vou colocar esse peixe na água salgada. Então, o meu aquário aqui é de uma água salgada. É, filha, é salgado. Tem um pessoal assistindo minha aula. Então, aqui eu vou pôr a água salgada altamente concentrada. Então, a água está fazendo o papel do hipertônico, enquanto o peixinho está fazendo o papel do hipotônico. A água vai entrar ou sair do peixe? Vai sair, perfeito. Né? Então, você já entendeu a osmose. Né? Isso já ajuda bastante, até porque você viu na frente o peixinho vai desidratar, né? Carne de sol e tudo mais, peixe seco, vai acabar morrendo. Então, a osmose em si é fácil. Qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente aplica o conceito de osmose para a célula vegetal, a gente tem que pensar nas características da célula vegetal, tá? Então, é um transporte passivo, sem gasto energético, a favor do gradiente de concentração, que reflete a passagem de água de quem tem mais água, que é o menos concentrado, para quem tem menos água, que é o mais concentrado. Tá? Só que a célula vegetal tem duas coisas. Ela tem uma parede celular e o vacúolo, que são responsáveis pela resistência que a célula tem a esse ganho, essa perda excessiva de água. Então, ó, é só você imaginar que a gente está aí tirando esses 3, 4 dias aí que choveu pra caramba, fazia tempo que não chovia. E as plantinhas aí no ambiente, não no vaso, né? Mas no ambiente elas resistem a isso. Então a parede celular garante a ela essa certa proteção. Então como é que vai ser lá na célula vegetal? Vai ser assim, ó. A célula tem a parede vegetal, a parede celular, tá? Eu não vou me preocupar muito com as estruturas internas, não. A membrana plasmática está presa à parede, né? E lá dentro ela tem um órgão hidrostático chamado de vacúolo. Né? Vou fazer aqui ó, o núcleozinho dela. Aqui o núcleo da célula. Tá? Se eu pegar essa célula e colocar no meio hipertônico, então no hipertônico é o meio mais concentrado, tá? Então vou pôr essa célula no hipertônico, ela vai ganhar ou perder água? Perfeito. Se eu colocar ela no meio hipertônico, ela vai perder água. A água vai sair. Né? Só que quando sai a água dela, o que vai acontecer? Vai continuar a parede com a mesma estrutura. É assim. A membrana plasmática, ela vai perder a conexão com a parede. Ela vai fazer assim, ó. Tá? O núcleozinho vai estar aqui bonitinho. Está aqui o núcleo. E o vacúolo vai murchar. O vacúolo vai murchar. Só que ela vai desidratar. A água vai sair. É que eu já vou ver as perguntas aí. Então a água sai do vacúolo. Eu costumo dizer que o vacúolo é tipo uma bexiga, tá? Ó, agora eu não vou poder ver o rosto de vocês, mas só pra gente dar uma risadinha. Eu sei que você já fez isso. Na hora de tomar banho, você já pegou o chuveirinho e enfiou na boca?
Todo mundo já fez isso, vai. Vai fazer assim, ó. Sua bochecha não vai explodir. Esse é o vacúolo. Se a célula começar a ganhar água, ganhar água, ganhar água, ganhar água, o vacúolo vai fazer exatamente o contrário. Tá? Vamos fazer aqui embaixo, quer ver? Ó? Então, o vacúolo vai fazer o contrário se a célula começar a ganhar água. Só que para ela ganhar água, oh meu Deus, caneta. Só que para ela ganhar água, ela tem que ser colocada no meio agora, que é hipotônico, menos concentrado. Aí, olha que bonito vai acontecer. Tem a parede da célula vegetal aqui bonitinha. Tá? Tem lá também a membrana plasmática, que vai ficar agora bem coladinha à parede. E toda essa água vai para dentro do vacúolo. Então o vacúolo começa a ficar enorme. Vai ficar grande, assim, o vaculão cheio d'água. E ele não vai explodir. Por que ele não vai explodir? Porque ele dá uma certa resistência que ela precisa. Então vai começar a entrar água e ele, assim como sua bochecha, vai jogar a água para fora. Então por isso que a célula vegetal consegue resistir a esses choques osmóticos que as nossas células não conseguem. Se for uma célula minha do sangue e ela for colocada no meio hipotônico, ela vai ganhar água até explodir. Se ela estiver no meio hipertônico, ela vai murchar até morrer. Ela vai sofrer a crenação, né? E a hemólise, que você viu lá na frente 1. Agora, a célula vegetal não. Quando ela ganha muita água e fica cheia, ela não explode. Por quê? Porque ela tem o vacúolo e tem a parede celular. A gente fala, então, que essa célula ficou túrgida, ficou cheia, tá? Então, ela ficou túrgida, ok? Agora, essa célulazinha aqui, que murchou, mas não morreu, ela recebe o nome de célula que sofreu plasmólise. Ela murchou, mas não morreu. O que dá para ela a chance dela fazer o quê? Ela resistir à seca, né? Por isso que a célula vegetal resiste à seca. Então ela pode, num determinado momento, voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Então, a parede continua lá incólume, né? Sem se mexer. A membrana cresce de volta, se expande, colando aqui na parede celular de novo. O núcleo continua numa boa, com o seu tamanho lá dentro. Só que agora o vacúolo vai ficar normal. Né? A plasmólise é quando a célula vegetal murcha. E aí a gente fala então que ela resiste a essa seca e quando chove ela sofre o processo oposto, né? Que é o que a gente vai chamar de deplasmólise, que é o contrário de plasmólise. Então isso garante para a célula, agora choveu, então o meio ficou hipotônico, que ela resista a essas variações osmóticas, tá? Mas o que você tem que lembrar aqui é a passagem, o fluxo de água. Sempre é osmose do hipo para o hiper. Então, se eu coloquei a célula no hiper, a água sai. Se eu coloquei a célula no hipo, a água entra, tá? E ela não morre se ganhar muita água ou se perder muita água, porque ela tem a parede e o vacúolo que serve de bexiga. Muito difícil até aqui essa parte conceitual? Ou tudo bem? Falem comigo. E tecnicamente o conceitual é fácil, né? Mas agora a gente vai deixar difícil. Eu não sei porquê. Então, o que eu falei agora? Que a água ela passa sempre do hipo para o hipertônico. Então, se a minha célula estiver no meio hipertônico, ela vai perder água. Se ela estiver no meio hipotônico, ela vai ganhar água, tá? E a célula vegetal não morre porque a parede guarnece a sua resistência, assim como o vacúolo que funciona como uma bexiga, tá? Para fechar, dá 2 minutinhos.
Os caras inventam de colocar fórmulas aqui pra gente. Eu não concordo, mas quem sou eu, né? Então, essa fórmula tem duas variações. Eu gosto dessa aqui, ó. A diferença da pressão de difusão vai ser igual a PO menos PT. A diferença da pressão de difusão é igual a PO menos PT. Se você não entendeu, tem uma outra. A sucção celular, que é a capacidade da célula pegar água, é igual à sucção interna do vacúolo menos a resistência da membrana como uma bexiga. Se você não entendeu, vamos pensar diferente, ó. Eu estou calculando uma diferença, tá? Eu estou calculando essa diferença assim, ó. A diferença vai ser igual a água que entra menos a água que sai. Quer ver? Nessa situação, ó, no meio hipertônico, tá? No meio hipertônico, quem é maior, a entrada ou a saída de água? A saída. Então, eu vou escrever assim, ó, que a PO é menor, então a pressão de entrada é menor que a... É menor não, é menos não. A PO, ela é menor que a PT. Se esse número aqui, a PO, vale 5 e a PT vale 10, a diferença vai ser um número menor do que zero. Então, às vezes, uma questão ele fala assim, uma célula vegetal com DPD menos 3. O que ele está falando? Que a célula está murchando. Entendeu? Ou então ele fala assim, ó, que a PO é maior que a PT. Então, eu vou falar que entra 10 e sai em 5. Então, a diferença de pressão vai ser um número maior do que zero. Aí o cara vem e escreve lá numa questão. A célula vegetal tinha uma DPD de 5. Isso significa que essa célula está enchendo, está ganhando água. Entendeu a diferença? Agora, pensa comigo um pouco. O que significa dizer que uma célula vegetal tem a diferença igual a zero? O que está acontecendo com ela? Se a saída for maior do que a entrada, ela está murchando, então o número é negativo. Se a entrada for maior do que a saída, ela está enchendo, então o número é positivo. Perfeito. Aqui, a gente vai considerar uma coisa. Que o que entra é igual ao que sai. Entra 5 e sai 5. Ela está cheia de água em seu máximo. Perfeito. Ela está túrgida. A entrada é igual à saída. Tá? Desde que esse número seja diferente de zero. Se ele for zero, ó, não está nem entrando nem saindo água, é porque a célula morreu. É porque a célula morreu. Agora, se esse número for diferente de zero, tipo, entra 5, sai 5, é que ela está cheia, está túrgida, porque ela vai atingir o que nós chamamos de equilíbrio osmótico. Tá? Só que é um equilíbrio dinâmico. Não é que ela encheu até o máximo e parou de ganhar água. Ela vai começar a ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder. Tudo bem? Vivos? Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou adicionar essa tela, tá? Lá no PowerPoint de vocês e subir lá para o Classroom, tá? Junto com a gravação dessa aula. Então, deixa eu parar de gravar.